Opa, e aí, gente, como é que vocês estão? Comigo tá tudo ótimo e com vocês? Enfim, olha, gente, uma coisa que eu ando notando que acontece recentemente em algumas obras, e eu acredito que alguns de vocês também devem ter notado, que no caso as obras atuais tentam a todo custo romantizar a figura do vilão. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Ok, gente, vamos lá. Há muito tempo eu notei isso e acredito que muitos de vocês também vêm notando, como as obras atuais tentam a todo custo romantizar e humanizar o vilão. Antes, os vilões eram maus simplesmente porque queriam ser maus. Agora, todos os vilões são coitadinhos, eles são caras maus porque eles foram oprimidos, eles são coitadinhos, gente. Eles não são mais pessoas más. Eles sempre têm que ter alguma motivação, no caso, por causa que eles foram oprimidos, eles foram maltratados, e por causa disso eles acham que todo mundo tem que sofrer igual a eles. Mas só deixando uma coisa aqui bem clara, gente. O problema não é esse tipo de vilão existir, é como ele é construído. Por exemplo, se a narrativa se uma história cria um vilão que é assim, ele é mal porque ele foi maltratado, porque ele foi oprimido, mas que mesmo assim a narrativa deixa claro que o que esse vilão está fazendo é errado e injustificável, daí não tem problema nenhum. O problema é quando a narrativa da história tenta usar o passado triste do vilão não só para tentar justificar o passado dele, mas até para de alguma forma forçar o espectador a ficar do lado do vilão. Esse é o problema, gente. E esse tipo de vilão, ele vem sendo muito utilizado nas obras atuais. E o problema é que muitas obras elas tentam usar o passado do vilão para meio que justificar as ações dele e de certa forma até mesmo forçar o espectador a ficar do lado dele. Tanto que isso acabou gerando um pensamento nas pessoas que um vilão ele só é um vilão bem escrito se ele realmente for um vilão vitimista, se ele for um vilão que é do mal porque foi oprimido. E se caso esse vilão seja um cara que é mal só porque quer ser mal, automaticamente ele é um vilão ruim. E além disso também gerou algumas frases que eu sinceramente, gente, eu detesto. Que é o seguinte, que é quando tem um vídeo mostrando a história triste de uma pessoa, de um personagem, e vem alguém comentar lá o passado do vilão. Ou quando mostra a história de superação de um personagem que teve muitas dificuldades na vida, vem outra pessoa e comenta: ai, o fulano tinha todos os motivos para se tornar um vilão. Outras frases também que eu detesto, que é: ai, vilões não nascem, eles são criados. E por aí vai. Eles tentam usar essas frases para de alguma forma tentar justificar as ações do vilão. Mas, gente, de todas as frases, a que eu mais odeio é essa aqui. O herói sacrificaria a pessoa que ama para salvar o mundo, mas o vilão sacrificaria o mundo para salvar a pessoa que ama. O motivo de eu odiar essa frase mais do que todas as outras é porque, para mim, ela é a ilustração perfeita de como a mentalidade dessas pessoas é distorcida. Primeiro de tudo, um herói nunca sacrificaria a pessoa que ama e nem ninguém para salvar o mundo. Ao contrário, o herói ele se sacrificaria para salvar o mundo. E o vilão, na gigantesca maioria das vezes, ele não ama ninguém além dele mesmo, ele só quer saber dele mesmo. E mesmo em alguns casos em que o vilão ama alguém além dele mesmo, ele sacrificaria essa pessoa que ele ama e o mundo inteiro só para cumprir seu objetivo. Prova disso é só você ver inúmeros casos na ficção onde um vilão trai os seus companheiros só para conseguir aquilo que ele quer. Ok, mas agora, por que isso vem acontecendo? Por que as obras atuais querem a todo custo romantizar o vilão? Olha, gente, tem gente que não vai gostar do que eu vou falar, mas tem motivação ideológica por trás. Como bem sabemos, existe um certo pessoal, que é o pessoal da Agenda Vermelha, ou como vocês gostam de chamar eles, o pessoal do Twitter, o pessoal lacrador, eles querem a todo custo relativizar o bem e o mal. Na verdade, não só relativizar, eles querem inverter o certo e o errado por motivos ideológicos. Eles fazem isso na ficção porque, gente, vocês não sabem, mas as obras fictícias, elas têm um poder de influência que vocês não imaginam que existem. As pessoas subestimam muito até hoje isso. E quando você faz uma obra de ficção que inverte os papéis, no caso que não só relativiza o bem e o mal, mas até inverte isso, pode não parecer, mas tem um poder de influência gigantesco. E o pior é que eles querem tomar todas as obras para eles.
Porque por mais que muitas obras tentam romantizar a figura do vilão, tem umas que não fazem isso. Tem umas que realmente tentam retratar o mal como o mal é, uma coisa ruim. E quando tem uma obra assim, esse pessoal ou tenta sequestrar a obra para eles, ou tenta destruí-la. Um exemplo de uma obra que esse pessoal tentou destruir foi Frieren. Que lá em Frieren nós temos os chifrudos, os bichos ruins, que eles são retratados como devem ser, como seres malignos que não se importam com nada nem ninguém, só se importam em espalhar o caos, em fazer o mal. No caso, eles enganam os humanos para tentar se alimentar deles. E o pessoal da agenda viu isso, o que eles pensaram? Eles tentaram meter uma ideologia que não existe, dizer que o anime de Frieren é um anime raças, que era um anime raças por causa que os bichos ruins aí eles seriam representações de minorias e que a Frieren seria raças porque ela tenta matar eles. Os caras meteram uma ideologia que não existe. Os bichos ruins em Frieren não são representação de minoria coisa nenhuma. Eles não são representação de nada. Na realidade, eles estão sim a representação de uma coisa. Eles são a representação do mal. Eles são só seres malignos. Só isso. Não tem ideologia nenhuma aí. Não tem minoria nenhuma aí, cara. Os caras tentaram meter uma ideologia, uma agenda que não existe. E também, na realidade, fazendo essa associação, eles foram os verdadeiros raças nessa história, porque eles tentaram associar uma minoria com seres malignos. Eles foram os verdadeiros raças. Essas pessoas, elas querem a todo custo relativizar o bem e o mal. Não é à toa que as obras fictícias atuais sempre colocam os vilões para serem coitadinhos oprimidos que só são do mal porque eles foram maltratados no passado. Eles não são errados. As pessoas são erradas porque foram elas que fizeram eles se tornarem maus. Mas de novo, gente, só deixando uma coisa aqui bem clara. Não é só porque o vilão tem um passado triste que automaticamente ele é um vilão lacrador. Como eu expliquei, se a narrativa da história deixa claro que o vilão está fazendo é errado e injustificável, mesmo ele tendo um passado triste, então não tem problema nenhum. Esse vilão não é um vilão lacrador. O problema é quando a narrativa da história tenta forçar o espectador a ficar do lado do vilão. Esse é o problema. E para finalizar, eu quero mostrar dois vilões que são vilões que têm um passado triste, mas que mesmo assim a narrativa da história não tenta forçar você a ficar do lado dele. Ao contrário, ela mostra o tempo todo que o que ele está fazendo é errado. Um exemplo de vilão que é um dos mais icônicos da ficção é o Darth Vader. Quando a gente assiste o episódio 3, onde mostra como o Anakin se tornou o Darth Vader, a gente vê pelo porquê que ele se tornou mal. Na verdade, a trilogia mostra pelo porquê ele vai se tornando mal, o passado dele, as coisas que ele passou. É realmente tudo muito triste. Mas aí que tá, nem por isso a narrativa tenta te forçar a ficar do lado dele. Ao contrário, ainda mais o episódio 3 mostra que o que o Anakin estava fazendo era errado e injustificável. Você vê, ninguém ficou do lado dele. Todo mundo ficou contra ele. A única pessoa que ficou apoiando ele foi o Palpatine, mas porque o Palpatine ficava lá instigando ele a fazer as coisas más, porque o Palpatine queria que o Anakin caísse pro lado sombrio. Pra você ver, o episódio 3 ele não tenta fazer você ficar do lado do Anakin. Na realidade, ele tenta mostrar pra você que o que o Anakin tá fazendo é errado, é injustificável. E o segundo exemplo que eu quero mostrar é o Baby de Dragon Ball GT. O Baby, no caso, ele é um Sulfurudin que ele foi criado porque ele queria por vingança, por causa, como a gente bem sabe, os Sulfurudins eles foram todos mortos pelos Saiyajins. E a criação do Baby foi justamente isso, para vingar a espécie dele. Mas a narrativa da história não tenta fazer você não tenta te forçar a ficar do lado do Baby. Na verdade, mostra que o Baby é um vilão, porque além dele querer destruir os Saiyajins que já não são mais malignos, ele tenta dominar o planeta Terra, ele tenta infectar todos os humanos para transformar eles em Sulfurudins, ele tenta destruir a Terra e ele quer dominar todo o universo assim. Você vê, a história não tenta te forçar a ficar do lado do Baby. Na verdade, ela mostra que o Baby tá fazendo é errado, que ele não tá fazendo aquilo só por vingança pela sua espécie. Na verdade, ele quer dominar todo o universo. Na realidade, o Baby só usa isso de vingança dele, mas como uma desculpa. Mas acho que no fundo, que o Baby sabe que o que ele tá fazendo é errado. Mas enfim, resumindo tudo que eu falei aqui, muitas obras fictícias atuais tentam a todo custo relativizar o bem e o mal, tentam romantizar a figura do vilão para te forçar a ficar do lado do vilão por motivos ideológicos. E mesmo quando surge uma obra que tenta mostrar os vilões como eles realmente são, caras maus, ou só porque querem ser maus, esse pessoal aí do Twitter, o pessoal lacrador, eles vão ou tentar destruir essa obra, ou tentar sequestrar para eles.
Mas, sinceramente, isso não vai durar muito tempo, porque eu acredito que a maioria das pessoas já tá acordando e percebendo o que tá acontecendo. Mas enfim, gente, eu diria que é isso. Vou terminar esse vídeo por aqui, agradeço para cada um de vocês que assistiu o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me digam aí nos comentários, gente, o que vocês acham sobre tudo isso? O que vocês pensam sobre todo esse assunto? Me digam aí nos comentários. Mas enfim, gente, é isso. Tchau, até o próximo vídeo. A gente se vê.